Olá, eu sou o Flávio Morgado, fundador do Instituto Infimed, e nesta videoaula aqui vou falar sobre a análise do teste de progresso. Esse vídeo é insuficiente para que se possa falar de, do que se pode fazer com o teste, mas eu vou tentar conduzir a discussão para um mínimo de informações que você deve prover. Então, há uma riqueza muito grande de dados quando se cria um teste de progresso, devido à fragmentação que existe de várias fontes de dados diferentes. Nós temos dados dos estudantes, das questões, do comparecimento, das respostas que os estudantes dão à questão, e cada um desses dados tem sua segmentação específica, significando que o número de cruzamentos possíveis é realmente muito alto. Combinando todas essas variáveis, a ideia é que você produza resultados gerais do teste em si, dentro desse resultado de cada série avaliada, depois os resultados de cada estudante e também resultado das questões, que podem ser discriminadas de várias formas, inclusive com cruzamentos dos dados de estudantes, de séries, de comparecimento. Bom, a riqueza é muito grande. Então, a ideia é que você comece por dados de comparecimento e adesão. Então, as estatísticas principais são comparecimento, falta e adesão, que devem ser abordados de forma numérica e gráfica, com resultados numéricos absolutos e percentuais para todos os alunos que compareceram e faltaram ao teste. Nós consideramos como adesão um termo que indica que o aluno foi ao teste e tentou resolver, certo? Quando ele não tenta resolver, constituindo-se não adesão, você pode medir isso de diversas formas, dependendo da forma de coleta dos resultados. O estudante, por exemplo, pode integrar o gabarito em branco. Então, isso pode ser evitado no método analógico, impedindo que o estudante saia da sala antes de 60 minutos de teste. E no método digital, vai ter que considerar um tempo mínimo para o estudante comparecer. Mas, ainda assim, ele pode entregar o gabarito em branco, depois do tempo que ele quiser, pode concentrar as respostas numa única letra, ou numa sequência de letras A, B, C, D, E, B, C, D, A, qualquer sequência que identifique que ele não quer dar a sua resposta. Nessa situação, nossa recomendação é que esses gabaritos sejam descartados da nota média. O motivo é simples. Como o aluno não faz a avaliação, a nota que ele terá será falseada e ela vai trazer uma mácula na média da sua série e do curso. Então, ele não quer a nota, nós também não queremos. Não há problema nenhum, ele ainda assim deve receber um retorno por ter comparecido ao teste e de qual foi a média geral recebida. Além disso, o teste deve fornecer medidas estatísticas de tendência central e dispersão das seguintes métricas. Primeiro é o tempo geral de avaliação usado para todos os alunos do teste. Você tem que definir o tempo médio gasto por cada estudante, e a partir daí tirar uma média geral. Nossa experiência é que essa média é em torno de 2 horas com teste de 60 questões e a inserção de 2 questões discursivas aumentou para 20 minutos em média, certo? Depois, as estatísticas da nota de cada estudante. Cada estudante tem a sua prova corrigida e a partir dessa nota de cada estudante, a gente faz primeiro uma nota geral do teste, todos os estudantes. Então vai pegar estudantes da primeira à última série, soma todas, divide pelo número de comparecimentos. E adesões, né? Número de adesões, vamos dizer assim, compareceu e resolveu. Em seguida, você deve calcular a média de cada série. A média de cada série é dada pela média dos alunos, soma das notas dos alunos da série dividido pelo número de alunos da série que compareceu e resolveu o teste. Qual é a diferença? Uma vez que você tem a nota das séries, você pode somar essas notas e criar uma segunda média geral do curso, que é a média das médias das séries. Essa segunda média, ela permite você retirar
a variabilidade que pode ocorrer por certas turmas não comparecerem ao teste. Exemplo, se um curso tem 10 séries e os alunos das últimas séries, da 9ª e da 10ª, comparecerem em pouco número ao teste, as notas deles, que seriam as mais altas e puxariam a média geral para cima, não vão estar presentes. Isso vai fazer com que a média geral do teste caia. Mas se for pelo menos um aluno de cada série, esse aluno constituirá a média da série. E quando você soma a média das médias da série, essa média fará diferença. Então você pode ter uma média distinta. Apesar disso ser uma probabilidade, a nossa medição de médias das séries promove resultados muito pequenos de diferença, na verdade na casa decimal. Ou seja, se a média do teste é 40,1, a média das séries vai ser 40,3. E, finalmente, calcule também a média das categorias das questões. No geral, para dizer qual foi a categoria mais difícil, né, a mais difícil de ser resolvida, e a sua evolução por série, e também por estudante. E faça cálculos que demonstrem a diferença absoluta e relativa das séries. A diferença absoluta é a diferença que tem entre uma nota e outra. Por exemplo, entre 50 e 60, a diferença é 10 pontos. E a diferença relativa é o crescimento percentual entre duas médias. Os gráficos devem demonstrar esse crescimento da média na série, nas categorias por série e também contendo desvio padrão em cada item. Nós vamos fornecer exemplos. Agora temos a questão da interpretação da média geral. Como o teste de progresso engloba todos os estudantes de um curso, a expectativa ou a esperança da média não é muito alta, é geralmente uma esperança baixa. Primeiro porque as questões objetivas, que são o cerne do teste, não são feitas para se acertar. Elas são feitas para se errar. Elas têm 5 alternativas, só uma é correta. E isso dá uma probabilidade de acerto ao acaso de 20% por questão. Acertar uma sequência de questões no chute é uma impossibilidade matemática. Segundo, é pela expectativa das médias das séries. Como a média de acerto ao acaso é 20%, as séries iniciais provavelmente vão ter uma média próxima a isso, 20, 25, no chute. Enquanto essa média tende a crescer para as médias finais, que nunca é muito alto. Consideramos que uma média boa para testes de progresso em séries finais, muito boa, é de 60%. Então, o nosso espectro de médias possíveis para calcular a média geral é muito comprimido, se estando entre 20 e 60, que dá uma média de 40%. Quero citar para vocês que, analisando os ENADs de 2017, 2018 e 2019, em 100 cursos avaliados, a média geral foi de 43,7. Só um curso, Medicina, em 2019, teve média de 63%. Então, nós estamos dentro de uma expectativa geral, incluindo alunos calouros e formandos, enquanto o ENAD inclui apenas alunos egressos. Agora temos a questão da interpretação da média das categorias. Como as categorias estão associadas aos atributos que constam da declaração de aluno egresso no projeto político-pedagógico do curso, essas categorias aparecem no currículo geralmente de forma pontual. Algumas são apresentadas modestamente no início, outras são apresentadas numa série inteira e depois elas podem ser só acompanhadas, enquanto outras são espalhadas mais para o fim do curso. Mas, normalmente, o aparecimento delas pode ser definido numa série distinta. Então, espera-se que as categorias tenham média muito baixa nas séries iniciais. A média da probabilidade de acerto ao acaso, ou 20%, em torno disso. E que elas deem um salto na série em que a categoria é introduzida. Então, vamos dizer assim, um curso de medicina ou de enfermagem tem disciplinas e instrutorias de
ginecologia e obstetrícia no 5º ano, no 5º período. Então, nessa série, as respostas a esse tipo de categoria devem dar um salto. O que se deseja é que, uma vez que a categoria atinja um valor, esse valor continue a crescer, porque ela deve continuar sendo abordada de outras formas no eixo curricular. Não seja uma coisa estanque que o aluno aprende para esquecer. Então, o desejo de que a média tenha um crescimento constante é um desejo fidedigno de um currículo bem construído. Uma estagnação ou decréscimo indica que houve um abandono curricular do conteúdo na série, quer dizer, do conteúdo no curso. Isso pode ser revisto. Outras categorias podem não apresentar qualquer crescimento do início ao fim do curso, a mesma média de calouros e veteranos. Então, essa estagnação ela pode ser constantemente baixa, ou seja, não agrega saber. O curso caminha e o aluno não aprende o que se está perguntando. Não está adquirindo conhecimento ao longo do curso, da forma como os construtores de questão esperam. Ou a média ser constantemente alta. Ela é alta desde o início até o fim, o que significa que ou as perguntas são muito superficiais, ou a categoria que foi escolhida de medição não apresenta desafios profissionais que mereçam estar no teste. E aí você precisa refazer a sua análise categórica. Aqui eu tenho alguns exemplos de evolução da média geral das categorias do teste. No gráfico da esquerda, você pode ver ali que nós temos médias de 30% na série inicial, avançando para 50% na série inicial, na série final. As linhas vermelhas verticais denotam o desvio padrão que ocorre em cada uma das séries. Então, se houver um desvio muito grande, essas barras vão indicar. Então, você vê ali que na série inicial, a média foi de aproximadamente 20 para 38. E na série final, ela saiu de 40 até 60. Mesmo valor da penúltima série. Já o gráfico da direita, ele apresenta o crescimento de 5 categorias. Repare que a categoria inicial, azul clara, ela apresenta um crescimento já razoável no primeiro semestre, depois ela dá um salto e continua crescendo. A mesma coisa a azul escura, de cima para baixo, e a roxa, né? Rosa. Já a última categoria, de cor vinho, é uma categoria que tem crescimento insípido. A nota inicial do curso, que é 30%, é a mesma do final. Essa é uma categoria que tem média constante baixa. Alguma coisa deve ser feita para que essa categoria tenha uma performance maior. E se ela ocorre, vamos dizer, na 4ª ou 5ª série, é aí que ela deve começar a ter melhores resultados e deve ser reinserida. Então, a análise categórica vai te dar, assim, capacidade de avaliar pontualmente o currículo e tomar, assim, ações pontuais na correção para o próximo teste. Agora, você também pode fazer estatísticas gerais das questões. Cada questão deve possuir a média geral e a média da questão em cada série. Ela deve ter a dificuldade medida, que é um atributo que você fornece à questão, dependendo da nota que média que a questão teve. Nós gostamos de usar 3 atributos como fácil, normal e difícil, variando o valor das questões. E a questão também pode utilizar índice de discriminação, que são valores que vão comparar quem foi que acertou a questão, além de ter número e percentual da intenção dos estudantes em cada uma das alternativas. Vamos ver uma de cada vez. Mas, para que isso funcione, é necessário que se considere que as questões são bem construídas e que elas têm uma intenção definida e que elas permitem verificar se há desvios cognitivos nas intenções dos estudantes baseados na construção de bons distratores. Acompanhar essas alternativas das questões e sua escolha na evolução das séries é um bom indicador
para se saber onde é que a questão reside. Então a primeira informação aqui é a dificuldade definida e a medida da questão. Todas as questões devem ter uma dificuldade definida pelo seu criador. Como a gente não sabe qual vai ser a média da questão, a gente solicita ao criador que diga o que você acha que essa questão é, já que ela é uma questão para o profissional receber. Ela é fácil, a gente espera que todos consigam, ou a grande maioria consiga responder corretamente. Ela é normal, a gente espera que uma faixa grande de estudantes consiga responder, ou ela é difícil. Poucos estudantes irão responder porque ela é uma pergunta que exige uma perícia maior. É só um atributo, então isso é dado na construção. Logo depois, se aplica o teste e mede a média da questão. E aí se atribui aos mesmos atributos uma média. Consideramos como fácil questões que tiveram mais de 70% de acertos. Normal, entre 30% e 70%. Difícil, menor do que 30% de acertos. Então, o que se faz é dar uma listagem de questões e gráficos que permitem comparar a dificuldade definida e a medida, por questão e por categoria. Essa comparação vai expressar diferenças importantes sobre como os docentes supõem que os alunos aprenderam e o que eles realmente adquiriram. É aquela diferença entre, claro que eles aprenderam, eu ensinei, mas quando se cobra, não aparece. É muito comum que uma questão que os docentes considerem como fácil apareça na medição como sendo difícil, pela média dos estudantes, a resposta correta. E como a média tende a aumentar ao longo da série, é desejado que essa dificuldade medida vá caindo, série a série. Aqui eu tenho exemplos de comparação da dificuldade medida. Do lado esquerdo, uma tabela que mostra a resposta correta de cada questão, a categoria em uma sigla, a subcategoria em sigla também, vai ter um glossário que define isso, e a dificuldade em termos coloridos e com letras, F, D e N, fácil, difícil e normal. Vê que a primeira questão foi considerada fácil pelo criador, mas foi medida como difícil. Já a quarta questão foi considerada difícil, mas foi medida como fácil. Essas questões, que são consideradas fáceis ou normais e são medidas como difíceis, devem ser acompanhadas de perto para saber onde é que está a dificuldade. Então aqui é uma primeira indicação tabular. A segunda é criar um método de comparar a dificuldade geral do teste. Eu desenvolvi esse método, se chama o índice de dificuldade, tem um artigo publicado em congressos da Europa sobre como calcular o índice de dificuldade da questão, mas não pretendo abordar aqui. Basicamente, a gente emprega o percentual de questões fáceis, normais e difíceis do teste, que estão representadas no segundo gráfico. Então, nós temos a capacidade definida e a medida, e à direita, ali temos o IDIF, que é o índice de dificuldade calculado. Espera-se que um teste tenha uma dificuldade abaixo de 2, o índice de dificuldade abaixo de 2 para as turmas finais. É muito comum essa diferença que você observa ali do verde claro para o verde escuro. Um teste tem uma dificuldade definida de 1,84, razoavelmente fácil, e você vê pelo gráfico inferior de barras ali que ele tem um percentual de 28% de questões fáceis, e na medição ele ser um de dificuldade muito mais difícil, 2,32. E você vê no gráfico de barras da direita do segundo conjunto de gráficos que não teve nenhuma questão fácil. O gráfico da esquerda mostra que esperava-se 60% de questões difíceis, normais, foram 68%, mas apenas 12% de questões difíceis, quando elas foram 32%. E esse tipo de abordagem deve ser feito a cada categoria. Do lado direito, tem a demonstração da dificuldade por categorias, mostrando o nome da categoria e como é que ela foi definida e medida, indicando os índices de dificuldades definidos e medidos para a categoria diversas das questões. Isso dá um poder enorme de você poder conversar com os criadores das questões e os docentes responsáveis por esse saber
para que isso seja reintroduzido, reavaliado, comentado com os estudantes, verificando se a questão qual foi a dificuldade na questão, resolvendo com eles a dificuldade imediatamente, enquanto o teste ainda está quente, para que o resultado seja fidedigno. Outra forma que você pode discriminar as questões é pelo índice de discriminação, que é um método de cálculo que indica se a questão foi acertada pelos alunos de maior ou pior nota no teste. Esse índice tem várias formas de se calcular, mas de forma geral, normalmente se classifica os alunos pela sua nota e se pega percentuais distintos dos alunos melhores e piores e emprega-se uma metodologia de cálculo para comparar o número de estudantes que acertou e errou a questão. O valor mais comum é o índice de ponto bisserial ou correlação de Pearson. Esse índice pode variar de -1 a 1, embora o ENAD só use os valores positivos do índice. Considera-se que quando o índice de discriminação, o IDISC, é menor que 0, que a questão é inconsistente. Significa que os alunos de pior nota acertaram a questão mais do que os alunos de melhor nota. Tem um problema com a questão. E ele vai subindo em percentuais, certo? Quando o índice dá de 0 a 20, a 0,2, ou seja, até 20% apenas dos alunos de melhor nota acertaram a questão, o índice discrimina fracamente esses alunos. Entre 20 e 30 é marginal a discriminação, entre 30 e 40 é boa, e acima de 40 é uma discriminação muito boa, ou excelente, indicando que a maioria dos alunos que acertam a questão são os que tiraram melhor nota. De forma geral, a gente usa essa informação para selecionar as questões que podem ser melhor utilizadas em concursos, porque essas só serão acertadas pelos alunos de melhor desempenho. Em termos do teste de progresso, ela tem a medição útil de verificar se uma questão ela precisa ser reabordada. Então, em termos gerais, quando uma questão tem um índice de discriminação fraco, significa que os alunos de pior e melhor nota acertam a questão sem distinção. Ou, em outros termos, você não precisa mais perguntar isso. Os alunos sabem responder corretamente a questão, dependendo da sua performance. Você deve fornecer gráficos de resposta às questões, indicando qual foi a intenção das questões de resposta dos estudantes em cada item, avaliando para cada questão a categoria dela, a dificuldade definida e medida, a média da questão e o percentual de acertos. Aqui eu tenho um exemplo do gráfico de distribuição dessas respostas para 3 questões de conhecimentos gerais. Questão 1, 2 e 3, que no cabeçalho na área preta indica a dificuldade medida. Que as 3 primeiras foram fáceis, mas a primeira foi considerada difícil e as 2 outras foram normais. Logo abaixo você vê o percentual de acerto das questões. Observe que na primeira questão à esquerda, os alunos foram consistentemente na resposta letra D, com 32%, enquanto a resposta letra A teve 28% de acertos. A investigação do motivo deste comportamento é pontual. O que leva a maioria dos alunos a selecionar a letra D? Isso só pode ser feito com a abordagem pontual da questão, sua introdução, né, seu enunciado, seu comando, seus distratores e a forma como isso foi ou não abordado no currículo. Logo abaixo da questão, também se fornece quantas questões nulas houveram no teste e o número, a discriminação da questão em termos do índice de discriminação simples e do que chama IDISC ou PBI, ponto bisserial, indicando coloridamente se a questão discrimina mal, bem ou muito bem. Você vê que a gente tem 3 tipos de discriminação. A primeira, pelo tipo de acerto e pela essa variabilidade, ela discrimina mal, bons e maus alunos. A segunda tem uma boa discriminação, ela é acertada pelos alunos de melhor nota. E a terceira discrimina muito bem. Ela foi bem acertada e quem acertou foram os alunos de melhor nota. Finalmente, capriche na qualidade dos relatórios dos estudantes. É esse relatório o veículo que vai fazer
a propagação da qualidade formativa do teste. Esse relatório deve ser entregue aos estudantes impresso ou em formato eletrônico disponibilizado no site e deve incluir o nome da instituição, o curso, ano e edição do teste, dados que identifiquem claramente quem foi o estudante que está recebendo essas notas com seu nome, matrícula e série, sua média geral e a média geral do teste e da sua turma, para que ele possa comparar a sua média com a média do teste e a da turma e saber se ele está acima ou abaixo. Se possível, a média da turma e geral a dele, a da turma e geral do teste anterior, para ele comparar se está melhorando. A sua classificação ordinal ou posição na turma e no curso, se ele na turma é o 7º, no curso é o 101º em 900. Isso é muito importante para o aluno saber que ele está indo bem. E fornecer a média das categorias, para ele poder comparar também com testes passados. Se possível, forneça essa comparação. Havendo espaço, também forneça no relatório as respostas que o aluno deu a cada questão, que isso serve como um registro bem indelével que o teste foi corrigido corretamente. Aqui nesse último slide, eu forneço um exemplo de como podemos fornecer esse resultado aqui pelo Instituto Infined, nosso teste. Ele tem todas essas informações num único resultado, dizendo estatísticas gerais do teste, dando a média do aluno, discriminada por conhecimento geral e específico no teste atual e anterior, a classificação dele na série e no curso, as médias do curso no teste atual e anterior, a discriminação das questões, quantos havia de cada tipo, como é que ele se sai em cada questão, como é que ele se sai na dificuldade das questões consideradas fáceis, normais e difíceis e as respostas que ele deu. Se você quiser a nossa ajuda para analisar os testes de progresso da sua instituição, nós estamos à disposição. Estamos aguardando o seu contato para que possamos ir até você. Eu agradeço muito a sua presença no nosso curso e espero poder ter lhe ajudado. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.